O bom investidor não é aquele que fica tentando provar que o ponto dele está certo. É aquele que vai atrás de tentar derrubar as próprias ideias e falha miseravelmente. Essa é a ideia do empirismo negativo, e se você aprender isso, a sua carteira vai melhorar muito, tenho certeza disso. E essa ideia eu peguei aqui desse livro da Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, e que eu vou explicar para vocês. O que acontece? Tanto nas finanças pessoais, quanto nos investimentos, quanto no orçamento pessoal, a gente tem um grande viés na nossa cabeça, que é um vício do nosso cérebro de sempre procurar por confirmar o que ele está pensando. Então, se você tem uma premissa, por exemplo, de que elefantes são grandes, você sempre vai no Google e vai procurar e vai olhar, pô, olha aqui, todos esses elefantes que eu estou olhando, eles são gigantes. Elefantes são grandes. E você nunca vai procurar, por exemplo, o que está refutando a sua tese. Por exemplo, um elefante bebê. Um elefante bebê não é tão grande. Então, o que é esse viés de confirmação? Você, quando está olhando uma ação, por exemplo, da Petrobras, você vai atrás de olhar, nossa, olha aqui, a XP recomendou compra, é uma empresa que está dando lucro, é uma empresa que todo mundo conhece, Petrobras nunca vai ter um esquema de fraude atrás disso. E você vai sempre guiar a sua cabeça para um viés de confirmar a tese que você já queria, né? Que você já queria fazer aquele investimento. E o que o Nassim Taleb dá de ensinamento para a gente é o empirismo negativo, de você determinar uma tese, por exemplo, eu vou comprar ações da Petrobras, esse é o tópico. Então você vai atrás não de confirmar a sua tese, mas você vai atrás de coisas que vão falar para você, pô, na verdade esse talvez não seja um bom investimento. Então você vai atrás dos índices de governança para ver se já teve algum esquema de corrupção no meio, para ver se as pessoas que estão sendo nomeadas nos cargos de confiança, se elas são boas naquilo, se elas são técnicas, ou se estão sendo nomeadas apenas por nepotismo, ou então por indicações levianas. Depois disso você vai atrás de índices de sustentabilidade da empresa, se ela está com lucros sustentáveis, índices de governança, como eu já disse, análise de dívidas, risco político. Na Petrobras a gente tem um risco político gigantesco. Então só de você olhar para essas partes, para essas teses, você já enxergaria muitos perigos. E aí isso também vai ao encontro, né, de uma filosofia que a gente tem, por exemplo, na filosofia estoicista, de que é premeditatum malorum, que você sempre vai tentar prever o pior cenário possível. Então, você quer comprar ações da Petrobras. O que de pior que poderia acontecer? E aí você vai projetando cenários na sua mente, e isso vai te deixar num cenário mais realista. E aí você vai estar mais apto a lidar com o caos, com qualquer tipo de percalço que você tenha no caminho, ou até mesmo você desista de comprar essa ação no longo do caminho. Mas se você desistiu de comprar essa ação, quer dizer que você não deveria ter comprado ela desde o início, né? Você não deveria ter nem considerado essa ideia. Então, esse é o empirismo negativo. E aí eu vou te dar aqui algumas dicas de como você pode aplicar isso em determinados locais. Primeiro, na escolha de investimentos, como ações, fundos e imóveis, como eu já disse. Você não tem que olhar, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, o que tem de bom naquilo. Você tem que olhar quais são as mazelas. Pô, não tem estacionamento, é um lugar meio sujo, meio abandonado, não é um local que está em expansão, não é um local bonito, agradável, tem problemas de saneamento. Então você vai atrás dos pontos que refutam a sua tese. E isso também com empresas, com fundos imobiliários, com qualquer tipo de coisa. Análise de dívidas, governança, índices de sustentabilidade, índices de eficiência e lucratividade, principalmente. E aí, depois a gente pode ir para o planejamento financeiro pessoal, por exemplo. O empirismo negativo vai dizer, pô, se você quer determinar que você vai salvar R$ 1.000 para o seu plano de começar uma faculdade, o que poderia acontecer de errado para esse plano dar errado? O que poderia acontecer? Um acidente? Ou então você quebrou sua bicicleta, teve que levar para arrumar, quebrou seu carro. Você tem que ter uma reserva de emergência. E aí, quando você prevê cenários negativos na sua mente, você consegue ter um cenário muito mais fiel. Você consegue seguir aquele plano muito mais firme. Atletas de elite também fazem isso. Eles falam assim, pô, eu sei que eu vou correr esses 42 quilômetros, que é uma maratona, e eu sei que lá no caminho 20 eu vou estar pensando em desistir, porque o meu calcanhar vai estar doendo, a minha canelite vai estar me matando, eu vou estar com sede, vou estar com dor, vou estar com a respiração ofegante, mas eu vou continuar, porque eu tenho fé, porque eu vou fazer isso aqui, vou correr de um jeito diferente e vou ter a minha equipe me ajudando. Então ele já prevê tudo de ruim que vai acontecer na prova. Quando ele chegar lá, ele já vai estar habituado, ele vai saber o que vai acontecer na prova dele, ele não vai só ficar pensando que a prova dele vai ser uma mil maravilhas. Então isso vai te segurar para o seu planejamento financeiro pessoal ele ser muito mais realista, porque no mundo real acontecem imprevistos.
No uso de produtos financeiros, por exemplo, como cartão de crédito. Quando você planeja, fala assim, nossa, eu vou usar um cartão de crédito. Você só vai olhar os lados positivos do cartão de crédito, geralmente. Isso é o viés de confirmação. Você vai olhar que aquilo vai te dar pontos, que vai te dar cashback, que aí um instrutor lá do YouTube vai te falar que você pode ganhar na renda fixa, enquanto o cartão, né, as parcelas estão para chegar. E aí você fala, nossa, tem muitos benefícios. Mas na verdade, a maioria gritante, 99% das pessoas não sabem usar isso a favor delas. E aí você não olha o lado negativo. O tanto de pessoas endividadas que a gente tem no nosso país. 50% da população está endividada. Ou seja, 50% da nossa população, se você vê 10 pessoas na rua, você tem certeza que 5 delas, pelo menos, vão estar com alguma dívida, seja de cartão, seja de outros tipos de empréstimos. Então, às vezes, a gente não pensa nesse lado negativo das coisas. Que o cartão de crédito ele tem um juros altíssimo, que vai te fazer gastar muito mais dinheiro. Se você quer entender mais se é uma boa opção ou não, e quando que é uma boa opção você ter cartão de crédito, vou deixar aqui esse vídeo que eu acabei de fazer, que lançou terça-feira, e você vai entender se é uma boa ou não você ter cartão de crédito. Criptomoedas e outros mercados, né, moedas no mercado financeiro. Você tem que definir, pô, legal, Bitcoin, gostei pra caramba, vai ser muito bacana. A maioria das pessoas só vai olhar aquele crescimento de 500% que teve o Bitcoin nos últimos 5 anos, explosão de 2.000% nos últimos 12 anos. A pessoa só vai olhar para a valorização. Ela não vai olhar que no meio daquele caminho teve uma queda de 60% na cotação do Bitcoin. Ela não vai olhar isso, esquece, ela não vai olhar isso. Ela vai estar focada no viés de confirmação dela. Mas aí, se você já tinha assistido esse vídeo, você vai saber que você tem que olhar cada ponto e ver o que não faz sentido naquela tese, o que pode quebrar a sua tese. Se você é uma pessoa que não vai aguentar uma queda de 60% no Bitcoin, porque você só comprou pela especulação, para ganhar dinheiro, você não entendeu o que tem por trás do Bitcoin, com a tecnologia envolvida, qual que é a soberania financeira do indivíduo, você não está preparado para lidar com isso. E você, então, deveria comprar o Bitcoin olhando pelo menos para 10 anos, e não para um prazo de 3, 5 meses, 1 ano, como eu vejo muita gente fazendo por aí, só pela especulação e não pela tecnologia, pelo investimento de longo prazo de fato. Educação financeira no dia a dia. Você vê, então, muitas pessoas falando de pontos e cashbacks por aí. Mas e se você testasse pô, eu tenho esse conhecimento aqui financeiro de as pessoas colocando dinheiro na poupança. Todo mundo acha que poupança é um ótimo investimento. Mas e se você pegasse e tentasse provar o contrário? Sempre que vier uma mensagem na sua mente, tenta provar o contrário. Para você não cair no pensamento da manada também. Pô, agora todo mundo está investindo no CDI. Será que é uma boa CDI? Deixa eu ver o que aconteceu quando o CDI estava 15% lá em 2021, 2022, 2023, enfim. Você perceberia então que os investimentos em ações, em coisas arriscadas, né? Arriscadas assim, eu digo ações, fundos imobiliários, renda fixa pré-fixada, IPCA+, essas coisas foram as que deram as maiores porradas, que deram os maiores retornos. Porque enquanto está todo mundo fugindo para 15%, lá para o CDI, para a taxa Selic, você vai estar indo no lado oposto. Você vai estar investindo em ações que quando essa taxa de juros cair, você vai explodir de ganhar dinheiro. E isso é a coisa que a maioria das pessoas não vê quando está só seguindo o pensamento de manada. Isso é uma filosofia que você pode levar para o resto da sua vida. Você pode levar isso para conseguir pensar com a sua própria mente. O empirismo negativo, ele está aí para ajudar a gente. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E se vocês quiserem ler o livro do Cisne Negro, eu vou deixar aqui o link da Amazon para vocês comprarem o livro. Vocês não vão pagar nada a mais por isso. E vocês vão estar ajudando o canal juntamente com adquirir conhecimento desse livro maravilhoso. Nassim Taleb é o meu autor preferido, como vocês sabem, né? Que eu trago ele em quase todo vídeo. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam. E vou deixar aqui esse vídeo sobre a história do Bitcoin, sobre como você investir nele de uma forma legal. E espero que vocês gostem. Clica lá que tá show de bola. Valeu!